Olá amigos do Repórter Diário, seja muito bem-vindo ao RDTV, o canal de vídeos do RD. Vamos falar hoje sobre política em São Bernardo do Campo. Nós temos o prazer de receber nos estúdios do RD Rafael Demarque, vereador pelo PSD, vereador da Câmara de São Bernardo. Tudo bom, vereador? Bem-vindo. Thiago, eu que agradeço estar mais uma vez aqui, uma satisfação. O Thiago aqui me dá uns conselhos políticos, um dos que mais entende de política aqui no ABC, então para mim é um prazer estar aqui com você. Imagina, Rafael que já esteve conosco, inclusive outras vezes, sempre um papo muito bacana sobre a política de São Bernardo. Aliás, vereador, foi um semestre daqueles na Câmara, né? Foi. Muito quente, tivemos muita coisa acontecendo, visita da secretária de Educação, protesto dos servidores que ficaram em greve, aquele projeto polêmico das zoonoses que envolve a questão dos rodeios. Tivemos um semestre cheio. Que balanço você pode fazer desses meses, desses 6 primeiros meses de 2015? Esses 6 primeiros meses eles foram atípicos, mas foram muito interessantes, né? O que eu falei, o ano passado, queira sim, queira não, nós tivemos campanha de deputados. Muitos dos vereadores acabam se envolvendo muito na campanha de deputado e acabam deixando um pouco de lado as questões da Câmara e da cidade. Esse semestre não, está todo mundo focado na cidade. Esse movimento que nós tivemos ali é tipo de pegar fogo realmente da secretária ser convocada, ir lá para a sessão. Agora a gente vê a mudança da secretária, né, que era um pedido de uma parte dos vereadores, um pedido de quase toda a população, a mudança da secretária de Educação. Né, o projeto da zoonose, né, o embaralho que foi aquele projeto da zoonose, da população não entender o projeto e o governo não explicar direito e os vereadores, alguns, ficarem confusos também. Eu achei que foi um semestre atípico, pegou fogo, mas foi bacana. Nós tivemos essa greve agora dos servidores em São Bernardo, a maior greve, acho que da história que nós já tivemos na cidade. 22 dias, né? 22 dias, bateu todos os recordes anteriores. Acho que a última greve desse tamanho tinha sido no governo do Maurício ainda. Isso mesmo. Do Dr. Maurício. Só que foi algo que o governo não esperava, né? Um movimento de greve como esse não era esperado pelo governo. E aí foi ali os servidores públicos batalharam pelos seus direitos, né? Batalharam pelas conquistas que eles deveriam ter e, na verdade, o quê? Para que se cumprisse a lei, que na verdade estavam brigando o quê? Por um reajuste salarial que a lei diz que tem que ter. Inclusive, durante todo o período de greve, os servidores foram na Câmara, participaram das sessões, fizeram muito barulho, até acampamento teve lá. Teve, eles montaram, eu tomei cafezinho no acampamento deles até lá, né? Eles montaram, os vereadores apoiaram, né, os servidores em greve, que você fica limitado para a atuação. Como nós tivemos muitas pautas obrigatórias e estava aquele movimento do G9, do grupo que nós criamos dos 9 vereadores, a gente conseguiu conturbar um pouquinho esse semestre, algumas pautas atrasaram. Então nós tínhamos os servidores brigando, né, para que aprovasse, por exemplo, uma moção de apoio. Só que nós tínhamos pautas obrigatórias travadas que nós não queríamos destravar. Né? Então você teve um semestre atípico, o servidor berrando, gente, trabalha, vai, não sei o quê. Aí a gente fala, mas vocês querem o quê? Que a gente aprove as coisas ou que não aprove as coisas? Mas deu uma movimentada, eles puderam conhecer um pouquinho mais cada vereador, né? Movimentou o cenário inteiro ali da Câmara de Vereadores, o posicionamento de cada um, quem era a favor, quem não era a favor da greve, mas eu creio que 100% dos vereadores estavam a favor dos servidores públicos. E outra, tem aquela questão, né? Polêmica sempre ajuda para que mais pessoas participem, né? Uma sessão quente, que tem assuntos que afetem a vida de muitas pessoas, leva mais pessoas a participarem, até de uma forma didática, a acompanharem mais o legislativo. Não tenha dúvida, né? A nossa vantagem e desvantagem, na verdade, porque a nossa sessão é de quarta de manhã. Quarta de manhã, normalmente, a população está trabalhando. Então, você não consegue mobilizar uma grande massa para estar na Câmara brigando e reivindicando alguns direitos, né, e princípios que eles acham interessantes e pertinentes a eles. Mas mesmo assim, com algumas votações que nós tivemos, a gente viu, por exemplo, na época dos servidores em greve, você tinha a plenária totalmente cheia. Né? A reivindicação para que os vereadores ajudassem na mesa de negociação e que foi feito. Né? Alguns vereadores participaram da mesa de negociação do sindicato com o Poder Executivo até que se chegasse num acordo razoável para o Poder Executivo e razoável também para os servidores públicos. Então chegou num acordo que os vereadores acabaram participando desses debates, né? Mas aí você viu o quê? A plenária cheia e eles exigindo os seus direitos. E nós tivemos também muitos outros movimentos nesse semestre, né? Como o movimento da Mercedes, que nos procurou quanto à questão da montadora. Nós tivemos movimentos de moradias, né? Um problema antigo, né? Que é o bairro Falcão, em São Bernardo. Então, foi um semestre importante. Eu achei que, até agora,
desses 2 anos e meio, foi o semestre mais movimentado que nós tivemos e eu estou feliz com isso. Agora, o vereador citou o G9, o grupo que se formou no Legislativo de São Bernardo. Para quem não acompanha a política de São Bernardo nos bastidores, explica o que é exatamente o G9 e como esse grupo se formou. Na verdade, o G9, né, o Marinho ele tem 19 vereadores na base aliada, né, 20 vereadores, vamos dizer. E você tem 8 ou 9 vereadores que são oposição na Câmara. E você tem um grupo do quê? De pessoas que são aliadas ao prefeito, mas não são do PT. Né? Partidos que, por configurações do poder, vamos dizer, de poder federal lá em Brasília, você tem o quê? Algumas configurações partidárias que devem ser seguidas em todas as cidades. Então você tem uma base ali de mais 11 partidos que são a base aliada do Marinho. Então o Marinho, dos 20 vereadores, ele tem, vamos dizer que 12 vereadores que não são do PT. E uma pequena parcela que é do PT. E aí nós estávamos tendo algumas discussões de questões de ideologia, de questões de posicionamento, de questões de como atuar junto ao Executivo, de como atuar junto à oposição. E nisso se formou esse grupo de 9 vereadores, né, que eram vereadores que tinham as mesmas posições de como atuar com os nossos vereadores oposicionistas, mas que são nossos parceiros na Câmara, e como atuar à frente também ao Executivo com algumas questões que a gente concordava ou não concordava. Então esse grupo se formou, um grupo independente teoricamente, mas para apoiar o prefeito sempre, né, os bons projetos sempre vão ser apoiados, dependente de partido. Mas também para o quê? Para nós marcarmos a nossa posição, né, tanto na Câmara de Vereadores quanto com a população de São Bernardo. Falou, ó, nós estamos aqui num projeto importante para a cidade, mas nós não fazemos parte do PT, nós somos aliados ao PT, mas tudo que for bom para a cidade, contem com a gente. Como o G9 se posiciona tendo em vistas 2016? Teremos ano que vem um ano eleitoral, aí o novo prefeito vai ser eleito necessariamente. Esse grupo vai continuar coeso até lá? Como é que esse grupo vai se posicionar no ano eleitoral, Rafael? Uma boa pergunta, Tiagão. Na verdade, nós fica difícil você definir, porque eu acho que o cenário vai se movimentar muito ainda até outubro, né, que nós vamos ter algumas definições partidárias ainda. Alguns dizem que vai haver uma janela, né, depois da reforma política, alguns dizem que não vai haver essa janela. Então eu creio que o cenário vai se movimentar. Hoje você tem 3 nomes já configurados para a eleição de 2016 para o majoritário, e esses partidos o G9 hoje, os partidos que detêm o G9, se eles apoiassem, ó, o G9 vai ter um candidato, ou vai apoiar um candidato, essa pessoa teria uma vantagem, eu acho, muito grande em relação aos outros candidatos para ganhar. Nós não temos como saber qual é a posição do G9 para o ano de 2016. Se vai ter um candidato, se nós vamos apoiar a base hoje do prefeito Luiz Marinho, eu acho que vai ser um desenho que vai aparecer em 2016. Eu acho que é muito cedo para conseguir falar sobre isso. Agora, reduzindo um pouco, ao invés de falar do G9, falando especificamente do PSD, que é o seu partido. O PSD vai ter candidatura própria no ano que vem, também há algo a se definir. Como isso está sendo discutido, inclusive com Gilberto Kassab, que é ministro das Cidades e presidente da Legenda. O Kassab nos pediu, pediu hoje, tem 2 vereadores do PSD, que sou eu e o Dr. Fábio Landi. Né, o Gilberto Kassab tinha nos solicitado no começo do ano, falou, olha, eu quero que vocês trabalhem para que haja uma candidatura, né, na cidade do PSD. Ele falou, isso é importantíssimo para o crescimento do partido, né, para você consolidar o partido na cidade de São Bernardo. Senão vocês vão fazer mais 2 vereadores somente na próxima campanha. Então eu quero que o partido cresça, quero que vocês viabilizem uma candidatura a prefeito na cidade. Esse é o posicionamento que ele passou. Semana passada o Fábio Landi tinha uma reunião com o Kassab, que foi passado e postergado para sexta-feira agora. Nós vamos tomar algumas medidas e decisões passado pela diretriz do nosso presidente, que é o Gilberto Kassab. Por enquanto, se você perguntar hoje, o posicionamento do Kassab é que São Bernardo, o partido PSD, tem um candidato a prefeito. Né? Você poderia ser esse candidato na sua avaliação? Tem essa chance? Ou você pretende ser candidato a vereador no ano que vem? Ou também vai ser definido? Como é que está esse cenário para o Rafael Demarque? Então, na verdade, eu acho que é muito indefinido. Né? Preciso terminar de cumprir o meu mandato para vereador. Por enquanto, sou candidato à reeleição a vereador. Agora, vamos ver como é que vai estar o cenário. Existe a possibilidade? Eu creio que existe tanto para mim como para o Fábio Landi, no PSD, para ser candidato a prefeito. Né? Mas existe possibilidade também de pessoas de fora a gente trazer para que seja um candidato oficial do PSD também. Está bem aberto. Entendi. Está bem aberto o jogo. Indicação a vice também, algo que está no radar ou acha improvável? Eu acho bem improvável. Na verdade, hoje eu trabalho ou
com o PSD, ou vamos dizer Rafael Demarque, né? Vamos dizer o partido. O partido hoje trabalhou com candidatura própria, né? Possivelmente uma vice, mas Rafael, trabalho com uma candidatura própria ou realmente candidatura a vereador. Por enquanto eu sou candidato à reeleição para vereador. Não creio que uma candidatura a vice hoje seja algo que esteja nos meus planos. Agora, Rafael, a gente falou agora há pouco sobre polêmica, né, que marcou muito esse semestre da Câmara de São Bernardo. Tem um outro assunto que está causando muito polêmica em várias câmaras do país, que é o plano de educação, os planos municipais de educação. Algumas cidades do ABC já aprovaram os planos, como, por exemplo, São Caetano, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Outros municípios ainda não, como São Bernardo. São Bernardo vai aprovar ou vai votar isso somente no segundo semestre, afinal a Câmara já está em recesso. Como é que você está enxergando essa discussão? E em São Bernardo, como é que você está sentindo isso? O que você defende? Qual é o seu ponto de vista sobre essa discussão que tem tomado todas as cidades da região? Bem bacana, Tiago, essa questão dessa polêmica, né? O Plano Nacional de Educação, né, ele está sendo agora passado para cada cidade, para que os planos municipais verdadeiramente sejam votados em cada município. O Plano Municipal e o Plano Nacional de Educação é um bom plano, porque vai definir o quê? Vai definir as diretrizes e metas que a educação tem que ter nos próximos 20 anos, né? Tanto diretrizes que os professores têm que se requalificar, as diretrizes que nós queremos para os nossos filhos e para as nossas crianças. O plano em si, ele é um bom plano e ele tem que ser aprovado. O grande problema do plano de educação, o que acontece? Do Plano Nacional de Educação é o quê? A ideologia de gêneros e educação sexual, que contém no Plano Nacional de Educação, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o meu posicionamento, sou totalmente contrário, né, a ideologia de gêneros e o plano dessa maneira. Eu acho que nenhuma cidade conseguiu aprovar o Plano Municipal de Educação com ideologia de gênero. Em todas as cidades foram tiradas. São Bernardo nós teremos uma discussão muito ferrenha, eu acho que a partir de agosto agora, né, onde nós estamos convocando a sociedade para vir discutir, nós estamos convocando as famílias de São Bernardo do Campo, nós vamos fazer um fórum de debate e será discutido o Plano Municipal de Educação, ele vai ser montado em São Bernardo, né? O governo quer o quê? Abrir esse plano para a população e abrir para os educadores montarem quais são as metas que nós vamos ter também educacionais para a nossa cidade nos próximos 20 anos. Super importante. Mas eu quero que a população participe justamente por causa da questão da ideologia de gênero e por causa da questão de educação sexual para a criança. E o que é exatamente a ideologia de gênero e de que forma isso pode prejudicar a educação das crianças na sua visão? Então vou falar um pouquinho, né, o que é essa questão da ideologia de gênero, né? A ideologia de gênero, na verdade, ele é algo que é para ser ensinado nas escolas. O que eles querem fazer? Eles querem juridicamente esvaziar o que é homem e mulher. Então, juridicamente, eles querem matar o termo homem e mulher e querem colocar isso para as crianças, ou seja, eles querem relativizar as diferenças que existem entre o menino e a menina. Ou seja, eu vou falar para o menino, olha, a partir de hoje você não é mais um menininho, você só é menininho porque a sociedade tirana e a tua família, que é uma tirana, falou que você é um menininho. E se você só é menina, porque a sociedade lhe impôs isso e não por causa do sexo biológico que nós nascemos, né? Então, eles querem colocar isso para ser ensinado nas escolas. A partir de hoje você nasceu, você não é mais nem menino nem menina. Você é um ser humano e você vai desenvolver o teu gênero ao longo da tua vida. Ou seja, com o passar do tempo você vai desenvolvendo o teu gênero, o que realmente você quer ser, né? E aí a gente vê, poxa, no reino animal hoje existe o macho e a fêmea. Então existe o leão, a leoa, o elefante, a elefô, o cachorro, a cadelinha. E no ser humano, a partir de agora, eu vou doutrinar as crianças que eles não são mais nem menino e nem menina. Que eles, na verdade, nascem seres assexuados e vão desenvolver o seu gênero ao longo da vida, né? E só que o debate tem sido muito no quê, Tiago? O que isso tem sido muito debatido? Que isso é uma política para ajudar nas questões das minorias, né? No movimento feminista, no movimento de homofobia. Um dos argumentos utilizados pelos defensores é que, na verdade, o objetivo seria apenas garantir o respeito à diversidade. Aí incluiria a diversidade religiosa, de cor, de sexo, inclusive a diversidade se a pessoa for homossexual ou não. Esse é o argumento que é utilizado pelos defensores. E é justamente o que eles querem, né? Eles querem debater nesse tema. Olha, isso na verdade é para você defender essas questões de movimento de minoria. Mas se a gente pegar, se não vai mais existir homem e mulher, vai acabar. Então, para existir, por exemplo, a questão do homossexual, eu preciso ter o homem A que tem relação com o homem B, ou a mulher A que tem relação com a mulher B. Então, não vai acabar o homossexual também. Então, não tem homem, mais nem mulher, nem homossexual. Aí você pega uma questão, por exemplo, Lei Maria da Penha.
que é uma lei para defender as mulheres. Ela vai continuar existindo? Não existe mais homem e mulher. Então, no fim, essa ideologia, ela não ajuda em nada os movimentos de minoria. É uma baita maquiagem isso. Né? A ideologia de gênero, ela quer ser implantada nas escolas para começar a ensinar as crianças sobre essa questão de gênero, que você não é mais nem um menino nem menina, mas aí eu pergunto, né, uma criança de 3, 4, 5 anos, se esse tema é um tema um pouco complicado para nós, que somos adultos, que muitas vezes somos pais de família, se isso na nossa cabeça já é complicado, imagina você colocar isso para uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, que é vulnerável. A criança, ela está num estágio vulnerável ainda, intelectualmente, ela tem uma proteção, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que o quê? Que a criança ela deve ser protegida. Por quê? Porque ela é vulnerável. Então imagina eu começar a apresentar esse tema para as crianças, para os nossos filhos. Né? É um absurdo, vai confundir a cabeça da criança. E aí qual que é a nossa briga? Né? O Ministério da Educação, ao invés de estar se preocupando com o ensino, aí eu boto ensino fundamental, ensino médio, não me importa. Em vez de se preocupar com o ensino, está começando a se preocupar com a educação. E a educação é algo moral, que as famílias têm que dar, e não a escola. A obrigação da escola é dar o ensino, que é matemática, português, inglês, seja o que for. Né? É isso que o Ministério da Educação deveria se preocupar. Vamos melhorar o nosso ensino, a qualidade do ensino, para nós termos crianças que vão pensar mais, crianças que vão dialogar mais. Mas não, o MEC está fazendo totalmente ao contrário. Ele quer colocar um plano de educação onde ele vai interferir em coisas que são o quê? Morais e ideologias. E moral e ideologia, quem ensina é a família. Eu vou dar um exemplo bobo aqui, só para você exemplificar. Por exemplo, minha família é palmeirense, né? E eu vou colocar nas escolas agora que todo mundo é obrigado a ensinar. Não, o corintiano que é o certo. Peraí, isso é questão de moral, não é isso que tem que ser ensinado na escola. Quero saber o que está ensinando de matemática para o meu filho, de português. Então, ou seja, é o governo se metendo onde não tem que se meter. E o pior de tudo isso, toda essa loucura da ideologia de gênero vai ser patrocinada pelo governo. Porque serão impressos materiais didáticos para começar a confundir a cabeça das nossas crianças. Agora, no caso de São Bernardo, o projeto nem ao menos chegou na Câmara. Como você bem lembrou, ele vai ser elaborado ainda. A cobrança dos vereadores vai ser no sentido de que o prefeito já altere esse texto, já envie para a Câmara sem essas expressões como gênero e diversidade que causam mais polêmica? Ou, na sua avaliação, é melhor que o projeto chegue da forma original e os próprios vereadores discutam isso no plenário e acabem fazendo alguma alteração, se for necessário? Eu queria que chegasse da forma original, que foi aprovada no Congresso Nacional, pelos senadores e pelos deputados federais. Aquele é o projeto de lei, o 13.005. Aquele Plano Nacional de Educação foi aprovado no Congresso pelos nossos representantes, senadores e deputados. Eu quero que esse plano desça. Não o plano atual, que é o plano que o Ministério da Educação está descendo goela abaixo de toda a sociedade, ou seja, de todas as cidades e estado, que é um plano inconstitucional, porque não foi aprovado esse plano com ideologia de gênero e educação sexual para criança no Senado. Então, esse plano que está descendo para todas as cidades é um plano totalmente inconstitucional, né? Um plano que ele não tem base. Por quê? Porque não foi aprovado no Senado e no Congresso. Ou seja, os nossos representantes tiraram a terminologia, mas o Ministério da Educação fez o quê? Simplesmente pegou o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão deliberativo, né, no CONAI 2014, que era a Conferência de Educação, onde iam traçar as metas para a educação nos próximos 20 anos, simplesmente pegou, definimos o plano, pegou estados e municípios, a partir de agora é obrigado a seguir esse plano educacional. E lá colocou ideologia de gênero como meta obrigatória e educação sexual para criança como obrigatória. Mas o Senado, o Congresso Nacional, né, os deputados federais e os senadores não aprovaram. Então nós estamos com um Plano Nacional de Educação inconstitucional, porque ele não segue a lei que foi aprovada. Já tem alguma previsão desse projeto chegar na Câmara? Isso depende, claro, do prefeito, né? Mas pelas informações que você tem, alguma data já prevista de quando vai chegar no Legislativo? Pelo que eles me comentaram, a gente está bem em cima disso, eles vão fazer 11 plenárias para esse descer o projeto. Eu acho que a votação desse projeto será final de setembro, comecinho de outubro na cidade de São Bernardo do Campo. Certo. Rafael, gostaria agora que você falasse diretamente aos nossos internautas. Infelizmente, estamos acabando o bate-papo, é um tempo curto, mas uma palavra aí para os nossos internautas, para o seu eleitor, principalmente para o morador de São Bernardo do Campo. Verdade, dizer para vocês, né, a questão, pesquisa que é a questão da ideologia de gênero, é algo que vai contra as nossas famílias, né, algo que vai contra as nossas crianças. Nós precisamos defender a criança, os nossos filhos e as crianças da nossa cidade.
Então, pesquise o que é ideologia de gênero, venha junto nessa luta, nós somos contra a ideologia e essa ideologia, se depender de nós, vereadores, e de mim, Rafael Demarque, não vai passar na cidade de São Bernardo. Quero agradecer vocês aqui, Thiago, obrigado, obrigado vocês que me acompanham. Tá certo, nós conversamos com Rafael Demarque, do PSD, vereador de São Bernardo, mais uma vez esteve presente nos estúdios do RD, mas muito obrigado mais uma vez, Rafael. Até uma próxima oportunidade. Obrigado também a você, caro internauta, que acompanhou esse bate-papo. Acompanhe também outras conversas no RDTV, compartilhe, passe para outras pessoas, assista, tem muita informação sempre da nossa região no site repórterdiario.com.br. Até a próxima!